Olá, amigo do esporte. O Esporte Arte TV de hoje recebe o Marcelo Nunes, presidente da Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre o cenário do boxe no estado, o trabalho da federação e muito mais. Fica no vídeo. Marcelo, brigadão por ter vindo. Tranquilo, Luciano. Você é presidente da Federação de Boxe há 12 anos, mas também é jornalista há 20 e trabalha no ramo da comunicação há 30. Como que funciona essa conciliação entre jornalismo e presidente da federação? A gente faz aquilo que gosta, né? A comunicação, que é o jornalismo, e o esporte, no caso, a condução da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul. Não há problema nenhum, né? Consigo conciliar bem, né? Um espaço dedicado à minha vida profissional e um espaço dedicado à condução do boxe, da entidade, no caso, que a gente faz com o maior prazer, né? Como que você entrou para a presidência da federação? Na verdade, eu era editor de esportes de um jornal diário aqui, né? Eu sempre fui um profissional envolvido com a comunicação esportiva. E, à época, eu era editor de um jornal diário, já ajudava, de alguma forma, né, na viabilização de estrutura para aquelas pessoas que conduziam a entidade na época, né, que era o Tiãozinho, que até hoje está no boxe, e o Raul Ratier, que era o presidente, né? E aí eu sempre procurava ajudá-los, né? Abria caminhos para eles, conseguia ajudar eles na viabilização de estruturas para a realização de eventos, né? E me lembro que, à época, o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, né, pediu que eu assumisse a Federação de Boxe, né? Venceu o mandato do Raul, e aí pedi a orientação do meu chefe, à época, o jornalista Sérgio Cruz, e ele disse: assume logo, vai lá, aqui não é a Rede Globo, você está no jornal Primeira Hora. Aí eu assumi a federação, à época, o meu vice era o Edésio, né? Edésio Ribeiro, que também ajudou muito na Federação de Boxe, né? Esteve ao meu lado na condução, que hoje não está mais no nosso convívio. A Federação de Boxe hoje, ela permite 2 mandatos consecutivos. Você já está no seu último, que se encerra ano que vem. Exato. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a eleição do novo presidente e como que é a transição desse cargo. Bom, a Federação de Boxe tem a eleição de 4 em 4 anos, né? E o presidente só pode ter uma reeleição. No caso, eu não posso mais ter reeleição, né? São 16 associações filiadas à federação. E essas associações é que escolhem o presidente, né? São apresentados os candidatos, as chapas para concorrerem à diretoria da federação, à presidência da federação, e aí as 16 entidades filiadas é que votam e escolhem o novo presidente. Como que você vê a Federação de Boxe aqui do estado em comparação a nível nacional? Do ponto de vista da realização de eventos, a gente não pede para ninguém. A gente consegue fazer eventos aqui. A gente tem atletas também suficientes. Não tem a mesma quantidade como tem, por exemplo, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu chamo de os estados centros do boxe no Brasil, né? Mas nós estamos caminhando tanto quanto eles também, né? Como que dá a relação da Federação do Estado de Boxe com essas outras federações? Tem alguma troca de experiência? Tem sim, muito. A gente fazia muito intercâmbios, né? Fazia eventos lá em São Paulo, lá em Brasília, no Mato Grosso, fazia muito isso. Mas caiu muito porque a situação econômica do país complicou, ficou muito difícil, ficou muito complicada a situação. E aí, por falta de estrutura, diminuiu muito. A gente não tem mais esse tipo de trabalho de intercâmbio com outras federações por falta de estrutura. Até 2010, 2011, 2012, mais ou menos, a situação econômica do país era boa. O Brasil vivia muito bem. O investimento no esporte acontecia por parte do setor público. Até as empresas ajudavam mais. Depois de lá para cá, realmente caiu muito. Caiu muito, a situação ficou mais difícil. A gente pode dizer também que a visibilidade do boxe caiu, porque eu me lembro quando eu era criança, não faz muito tempo, se ligava a TV e tinha Popó, Maguila, tinha filme, Rock Balboa passando, e hoje em dia a referência maior é o MMA, o Anderson Silva e tal. Como é que funciona, que trabalho que a federação pode fazer para tentar resgatar a visibilidade que o boxe já teve? Bom, nós trabalhamos aqui com boxe olímpico, né? A federação em si não desenvolve o boxe profissional. Isso já há algum tempo, já, né? Uns
4 anos, uns 3 anos mais ou menos, que a federação não trabalha mais com o boxe profissional, né? Trabalha com o boxe olímpico. Mas o MMA realmente tem pessoas competentes que conseguem trabalhar e desenvolver a modalidade. E em termos de visibilidade, em termos de organização, o MMA realmente está de parabéns. Agora, o boxe no Brasil realmente caiu muito porque o boxe é a modalidade que mais paga, é o esporte que mais paga no mundo, né? O Brasil é um país de terceiro mundo, e aí os atletas que tem aqui geralmente vão para os Estados Unidos, onde o boxe é muito forte, na Europa, nos Estados Unidos, o boxe é muito forte, é fortíssimo, né? Mas no Brasil realmente está difícil, né? Está complicado, e eu acho que tem que haver um trabalho melhor das entidades que desenvolvem, que tem a função de desenvolver o boxe profissional. Você citou no boxe olímpico, eu queria que você falasse para a gente qual que é a diferença entre o boxe olímpico e o profissional. Bom, o boxe olímpico, o amador e o profissional tem a seguinte diferenças, né? Primeiro que o boxe profissional, os atletas lutam sem camisa. O profissional luta sem camisa. O amador luta com a camiseta. Tem mais. O boxe profissional geralmente acontece a partir de 4 rounds, chega a ter 12 rounds quando é título mundial, e o boxe olímpico acontece com 3 rounds, né? 3 rounds de 3 minutos cada por 1 de descanso, né? Já o boxe profissional tem o maior número de rounds, né? Por exemplo, no boxe feminino, as mulheres usam protetor de cabeça, né? No boxe profissional já não usa, né? São algumas das diferenças básicas do profissional para o olímpico ou o amador. Ainda nesse ramo de diferenças, você pode explicar para a gente o que tem de diferente no boxe e nas outras modalidades de luta? Você diz do ponto de vista do regulamento, da regra, aliás, da regra. Da regra é o seguinte: o boxe, por exemplo, usa os punhos, os braços, né? Os braços. E tem que bater de forma frontal, não pode usar cotovelo, não pode usar a perna, enfim. Não pode bater na nuca, não pode, já disse, bater com o cotovelo, enfim. O boxe tem muitas regras. O rigor é intenso no que diz respeito às regras, né? Já as modalidades, outras modalidades, por exemplo, de Muay Thai, por exemplo, já usa as pernas, usa o cotovelo, o caso do kickboxing também. O MMA já usa os braços, as pernas, enfim, leva a luta para o chão. O jiu-jitsu é uma luta que não usa os braços, apenas é uma luta de chão. Judô a mesma coisa também. Enfim, que não usa os punhos, mas que também utiliza pouco, no caso, o solo, né? São algumas das diferenças básicas de uma modalidade de luta para outras modalidades de lutas, né? Repito, o boxe apenas usa os braços, né? Não pode usar a perna, o joelho, o cotovelo, enfim. Falando aqui sobre o boxe do estado, em setembro a gente teve a disputa do cinturão, peso pena, né? Profissional. O Luiz Cláudio, aqui do estado, conseguiu manter o cinturão. Obviamente um atleta de destaque. Eu queria que você citasse outros atletas e qual o trabalho da federação para fazer com que esses atletas sejam descobertos e tenham um êxito no esporte. Além do Luiz Cláudio, nós temos outros atletas aqui que se destacaram. Nós tivemos o Mamute, que foi campeão brasileiro em 5 oportunidades. Nós tivemos Ariel Augusto, nós tivemos o Rudy Soares, atletas que estiveram na seleção brasileira. Nós tivemos também a atleta Aline Santana, que foi da seleção brasileira por 5 anos, viajou o mundo defendendo as cores da seleção brasileira de boxe. Nós temos outros atletas, o Paulo Martins, que foi campeão brasileiro juvenil, Paulo Martins, que no dia 24 de novembro já também vai para o boxe profissional, né? E a Federação de Boxe implementa trabalhos sociais e busca talento com projetos desenvolvidos na periferia da cidade, nos bairros da cidade. Não é mais com a mesma intensidade, como a gente já falou antes, quando a gente tinha diversos projetos, né? E lá a gente conseguia encontrar o talento, né? Caiu muito, mas temos alguns ainda, né? Caiu muito em função daquilo que a gente já falou, porque as circunstâncias são diferentes. A situação econômica do país é mais complicada e não tem a mesma estrutura, portanto, para conduzir esses projetos.
uma certa preocupação em questão à segurança do atleta. O que você pode falar pra gente? Se tem algum mito na área do boxe, alguma coisa nesse sentido? Bom, essa história de que o boxe deixa lesões na cabeça, acontece realmente. Qualquer modalidade, existe a possibilidade de sofrer o acidente. Mas eu posso falar do boxe especificamente porque há muito rigor com relação às regras do boxe, né? Então você pode contar nos dedos os acidentes que acontecem no boxe, isso na história, né? Atletas sofrem acidentes graves, seja no futebol, seja em qualquer modalidade esportiva, né? Como já aconteceu também no boxe, né? Mas o rigor é muito grande com relação às regras nessa modalidade, né? Geralmente o atleta só participa de uma competição de boxe quando ele tem o devido preparo. Geralmente os técnicos são preparados para orientarem os seus atletas no sentido de eles têm que entender que o atleta, para subir ao ringue, para participar de um campeonato, eles têm que estar extremamente preparados, né? Então tem muitas invenções com relação a essas histórias que contam, que diz que o esporte mata, que a modalidade deixa lesões graves, né? Voltando agora ao papel da federação, na realização de eventos, a federação conta com alguma parceria consolidada com o poder público? Eu não posso reclamar, não é eu. A Federação de Boxe não pode reclamar, por exemplo, dos setores públicos aqui, no caso da FUNESP, né, a Prefeitura por meio da FUNESP, o Governo do Estado por meio da Fundesporte, que hoje são conduzidos, essas fundações são conduzidas respectivamente pelos professores Rodrigo Terra e Marcelo Miranda. Eles, não posso reclamar, na medida do possível, apesar das circunstâncias adversas do ponto de vista da economia, eles ainda ajudam. A Prefeitura e o Governo ainda ajudam, né? Então, essa parceria, esse apoio acontece, né? E a gente também, na medida do possível, é difícil, é complicado, mas a gente também consegue ter apoio do setor privado. É claro que poderia ser bem maior, é claro que as empresas deveriam entender mais a importância, o significado real do esporte, né, na vida das pessoas, o esporte como educação, o esporte não só como integração, mas o esporte como educação, o esporte como disciplina, o esporte como saúde, enfim, o esporte como desenvolvimento humano, né? Muitas vezes, setores empresariais, muitas vezes não entendem isso, né? A partir do momento que você vai pedir um apoio, eles entendem que você está pedindo esmola, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Tirando essa questão de realização de eventos, como que a federação se mantém nesse cenário tão difícil de conseguir apoio? Se mantém do jeito que eu te falei, correndo atrás, buscando apoio aqui, buscando apoio acolá, e a gente vai conduzindo. A gente não tem uma empresa especificamente que apoia ou empresas que especificamente apoiam, né? Não tem. É na base da dedicação, na dedicação intensa, a gente acaba levando e conduzindo, né? Eu queria que você falasse agora pra gente como é que está o calendário para o final do ano e se já tem eventos programados para o ano que vem. Bom, eu só quero citar aqui que tem um evento agora, dia 24, que é o Paulo Martins, que é um atleta que tem um histórico, uma trajetória curricular respeitável. Apesar da pouca idade dele, tem 20 anos, ele vai para o boxe profissional. Ele tem um evento dia 24 agora. Aproveito o ensejo para divulgar, porque é boxe também, e a gente tem que aproveitar o ensejo para divulgar. Mas a Federação de Boxe agora, a seleção de boxe vai para Fortaleza, no Ceará, disputar o Campeonato Brasileiro, que acontece de 1º a 10 de dezembro. Então, esta é o próximo evento que nós vamos participar, que é a Federação, com as suas seleções nas classes juvenil e elite, participam dessa competição. E a gente corre atrás para viabilizar a estrutura, né, para participar desse Campeonato Brasileiro. E depois disso, a gente vai fazer ainda um curso para a formação de árbitros aqui, né, de novos árbitros, e aí nos prepararmos para a temporada 2019, que a primeira competição vai ser a Copa Primeira Hora de Boxe, que vai acontecer em fevereiro. Você falou sobre o campeonato que vai ser disputado em Fortaleza.
como que funciona a logística para viagem, sair daqui de Campo Grande para ir para lá? A gente já chegou a encarar viagens de ônibus daqui para o Sergipe, Aracaju no caso, daqui para Salvador, mas dessa vez é muito desgaste. Nós estamos tentando viabilizar estrutura, ou seja, no caso, passagens aéreas, para a gente para a gente mandar as 2 seleções lá para Fortaleza, no Ceará. Correndo atrás das empresas também, dos setores públicos, né, e tentando de alguma forma viabilizar essa estrutura, né. Marcelo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a federação, o cenário do esporte, tem algum perfil no Facebook, Instagram, site? Tem o Facebook, né? Boxe MS, né? Tem o Facebook, o Boxe MS, né? A nossa federação tem a sua sede lá num espaço, aliás, o espaço viabilizado pela Funesp, né? Está lá no Guanandizão, né? E tem o Facebook, e agora o site da federação, acho que daqui a até o começo de dezembro já está no ar o site da federação novamente, né? Marcelo, vou agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Obrigado a você. E aproveitar o ensejo rapidamente aqui, agradecer, eu sou o presidente da federação, mas eu tenho aquelas pessoas que me ajudam a conduzir, né? É importante destacar professores como Paulo Brito, a vice-presidente, que é a Flávia Ferreira, que pelo menos deve ser a nova presidente, né? Extremamente dedicada, citar também o Ed Noel, o Luiz Cláudio, enfim, se eu for falar que são várias pessoas, né, que ajudam a conduzir a modalidade. É importante destacar essas pessoas que estão sempre ao nosso lado, né. Quer saber mais sobre o cenário do esporte no Mato Grosso do Sul? Acesse www.esporteage.com.br ou o nosso Facebook, Esporte Age. Tchau!